Olá, muito boa tarde. O plano de desconfinamento nos ambientes litúrgicos e nos espaços de culto está a ser delineado pela Conferência Episcopal Portuguesa. Um processo em curso que o Padre Manuel Barbosa, secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, vai analisar daqui a pouco neste programa. Primeiro, destacamos notícias que marcam estes dias, desde logo a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A pandemia de Covid-19 continua a marcar a vida de milhões de pessoas com consequências no mundo do trabalho. O Papa alerta para a situação de precariedade e exploração que atinge sobretudo os mais pobres, sem alternativas de sobrevivência. È vero che c'è crisi per tutti, ma la dignità delle persone va sempre rispettata. Perciò accolgo l'appello di questi lavoratori e di tutti i lavoratori sfruttati e invito a fare della crisi l'occasione per rimettere al centro la dignità della persona e la dignità del lavoro. Preghiamo per tutti i lavoratori, per tutti, perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati, possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo. Desde o Vaticano, o Papa lembrou os doentes de Covid-19 e pediu um esforço internacional para encontrar vacina e tratamentos que ajudem a travar a pandemia. Ancora una volta vorrei esprimere la mia vicinanza agli ammalati di Covid-19, a quanti si dedicano alla loro cura, a tutti coloro che in qualsiasi modo stanno soffrendo per la pandemia. È importante infatti mettere insieme le capacità scientifiche in modo trasparente e disinteressato per trovare vaccini e trattamenti e garantire l'accesso universale alle tecnologie essenziali che permettano ad ogni persona contagiata in ogni parte del mondo di ricevere le necessarie cure sanitarie. No domingo do Bom Pastor, Francisco lembrou quem dá a vida pelos outros, uma realidade particularmente visível durante a pandemia que só na Itália provocou a morte de mais de 100 padres e de 150 médicos ao serviço do próximo. Che l'esempio di questi pastori preti e pastori medici ci aiuti a prendere cura del santo popolo fedele di Dio. A capela da Casa de Santa Marta, no Vaticano, continua a ser o novo púlpito do Papa em termos de confinamento, com mensagens especiais para todos os que sofrem as consequências desta crise global. Preghiamo oggi per le famiglie. Questo tempo di quarantena, la famiglia chiusa a casa cerca di fare tante cose nuove, tanta creatività con i bambini, con tutti, per andare avanti. E anche c'è l'altra cosa, no? Che alle volte c'è la violenza domestica. Preghiamo per le famiglie, perché continuino in pace con creatività e pazienza in questa quarantena.
Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano tanto, il lavoro è tanto. Il Signore li aiuti in questo lavoro di trasmissione sempre della verità. No início de cada mês, através das plataformas digitais, o Papa apresenta a sua intenção de oração. Em maio, os católicos são chamados a rezar pelos diáconos, o rosto do serviço na Igreja. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia. O Alto Comitê para a Fraternidade Humana, nascido após a viagem do Papa a Abu Dhabi, lançou uma proposta aos crentes de todas as religiões: rezar juntos a 14 de maio pelo fim da pandemia. Uma iniciativa que conta com o apoio de Francisco. E poiché la preghiera è un valore universale, ho accolto la proposta dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus. Ricordatevi, 14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. É preciso dominar a linguagem para propor Deus nos meios digitais. O tema esteve em debate nas conversas na Eclésia. O recurso aos meios digitais está a revelar formas novas de organizar a vida paroquial. O tema esteve em foco no apontamento Conversas na Eclésia, publicado na Agência de Informação da Igreja Católica. O padre Amaro Gonçalo destaca o facto de não perder, nestes meios, a interatividade da sua comunidade paroquial. Na transmissão da Lectio Divina, as pessoas, às vezes a gente sugere que no momento da oração, que exprimam também a sua prece, a sua súplica, o seu louvor, e as pessoas digitam e escrevem. E veio, por exemplo, tive uma Lectio Divina que estavam 400 e tais pessoas em permanência. É uma coisa que eu nunca consegui na igreja, nem coisa que se lhe pareça. Mas no recurso a estas metodologias, é claro, as linguagens têm que ser diferentes. O risco é simplesmente destapar o teto da igreja, digamos assim, e as pessoas verem do lado de fora o que nós estamos a fazer lá dentro, e mantendo tudo igual. E isso é que me parece um bocado arriscado. Porque nós, se falarmos uma língua digital, as nossas linguagens também têm que ser diferentes. E se nós usarmos o mesmo eclesialês, o mesmo teologuês, digamos, o mesmo liturguês ou liturguês, se nós não temos nenhuma capacidade de mudar as imagens, as metáforas,
e até e de cuidar de algumas coisas do ponto de vista estético. É uma aprendizagem que precisamos fazer. Responsável pelo projeto Laboratório da Fé, o padre Marcelino Ferreira destaca a forma como estes recursos também ajudam a uma melhor postura do sacerdote diante da comunidade. Quando eu fui fazendo estas primeiras experiências do Laboratório da Fé, nomeadamente na imagem, percebi também que isso me ajudou a rever a minha linguagem interna, como o padre Gonçalo referiu. Isto é, a maneira como nós falamos nas nossas celebrações nem sempre também é a mais adequada ao tempo em que estamos. E o facto de nós entrarmos nas redes sociais e de fazermos esta aprendizagem sobre essas linguagens também nos permite levar uma mais-valia para as nossas comunidades. E este tempo que vivemos, creio que pode deixar essa semente no coração daqueles que se aventuraram assim de uma forma radical. E de facto o padre Gonçalo salientou esses perigos que nós precisamos de refletir bem, mas que essa semente continue, no sentido de podermos rever a estética das nossas celebrações, de revermos as imagens das nossas celebrações e a nossa linguagem. Conversas na Eclésia é um projeto com o objetivo de partilhar, de segunda a sexta-feira, um momento de diálogo sobre 5 temas publicados nas redes sociais a partir das 17 horas. Acompanhe estes e outros acontecimentos no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Manuel Barbosa, secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre Manuel, por estar connosco para este processo de desconfinamento que tem de ser pensado também para os ambientes de culto. Acredito que há indicações precisas que estão a ser pensadas e delineadas. Não vamos por aí desta vez, mas por este comunicado do Conselho Permanente, que foi divulgado no sábado, creio eu, no último sábado, onde de facto já se lança algumas pistas para este processo. Que cuidados é necessário, sobretudo, salvaguardar para que os ambientes litúrgicos não sejam espaços de contágio desta pandemia? Boa tarde de novo e muito obrigado. Este comunicado tem a data 2 de maio, precisamente no final da terceira fase do estado de emergência, como tinha sido prometido, e tem algumas indicações também já de orientação para as dioceses, sempre de acordo com as autoridades de saúde e governamentais, mas está a ser preparado, como se diz no número 12 desse comunicado, ao longo desta semana, em diálogo com as autoridades de saúde, a Direção-Geral de Saúde, o novo comunicado, ou mais medidas, orientações mais precisas a nível de higiene, a nível de, naturalmente, segurança, tudo isso está a ser preparado de modo mais detalhado. Este comunicado apenas pontualiza alguns dados e, se me é permitido, só sem perder muito tempo, o primeiro ponto, que é o mais extensivo, é reiterar este agradecimento à população e aos cristãos pelos cuidados que tiveram e que tem que continuar a ter, não é? Ao longo deste tempo de pandemia, a nossa oração para com os falecidos, os seus familiares, aqueles que estão doentes, também este reconhecimento pelos todos os profissionais de saúde, enfim, todos aqueles que têm estado na linha da frente, e também manifestar neste conjunto o sofrimento de todos os cristãos em particular, não só da população, mas também neste caso particular, por não terem acesso à participação física na celebração da Eucaristia. É desejo de todos, em primeiro lugar dos bispos, naturalmente, que isso aconteça o mais depressa possível, e vai acontecer conforme foi comunicado precisamente neste texto. Aponta-se aí a data de 30 de maio, não é? Para esse recomeço gradual, e já lá chegaremos a esse ponto. Este primeiro aqui, de facto, essa necessidade de valorizar o comportamento de cada cidadão. É o ponto fundamental para que este processo consiga ser ultrapassado. Sim, é um apelo constante, enfim, para toda a sociedade, no que diz respeito para aqueles que estão na Igreja Católica, a terem todos o cuidado desta prudência. O Papa falou no dia 24 de Abril, numa frase muito simples, em forma orante, para termos todos prudência
e obediência às autoridades. Nós aqui pusemos acatamento, mas vale o mesmo, não é obediência cega, é responsável, livre, mas temos todos concorrer para isso, e esta prudência, este cuidado deve continuar. Sabemos bem que isto está para durar, infelizmente, não sabemos quando termina, e enquanto isto andar, desculpa a expressão, nós temos que ter essa responsabilidade cívica, esta responsabilidade solidária e também a esperança, naturalmente, que esta situação termine. Esperamos que se mantenha a responsabilidade cívica de todos os cidadãos, é precisamente o ponto 3 que o comunicado foca. E, claro, exige um acatamento específico por parte de quem lidera os ambientes litúrgicos, por parte de párocos, por parte dos bispos, para que, de facto, este bem maior da saúde esteja sempre presente. Pois, no que diz respeito aos nossos templos, aos nossos espaços das instituições da Igreja, as igrejas, o decorrer das celebrações, temos de ter todos esses cuidados. Aqui já estão algumas indicações, outras são gerais, temos que comungar daquilo que é para todos este tipo de acontecimentos. E, como disse, portanto, nas novas orientações teremos em conta, de modo mais preciso, muito concreto, para todos os ambientes, para as celebrações, indicações para as dioceses que depois aplicarão de acordo também com as autoridades locais de saúde. Mas temos de ter isso muito bem em conta. Aqui já estão delineados em relação mesmo a alguns sacramentos, algumas celebrações, mas virá depois de maneira muito mais precisa, como disse. São os pontos, enfim, a partir do ponto 6, onde se referem essas indicações, que agora serão então mais precisas. Estas disposições são disposições da Conferência Episcopal, com ouvido também, enfim, as entidades de saúde? Sim, é da Conferência Episcopal. Quando diz comunicado, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, o Conselho Permanente é o órgão, naturalmente, que executa as decisões da Assembleia Plenária, pode tomar decisões de acordo com os estatutos, e gostava de salientar que estes comunicados, todos ao longo da pandemia e anteriores, até inclusive aquela decisão pela consagração belíssima de Portugal e de Espanha, no que nos diz respeito de Portugal, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, todas estas decisões do Conselho Permanente foram tidas em conta depois de ouvir, de auscultar todos os bispos diocesanos. Portanto, sempre um processo coletivo. É um processo coletivo, um processo sinodal de auscultação e de ter em conta o que cada bispo diz. Portanto, depois o Conselho Permanente tem a legitimidade para tomar a decisão, mas gostava de destacar esse aspecto, porque às vezes pode parecer que isto é uma decisão de cima para baixo, no sentido de ser tomada por um grupo. O grupo em si mesmo é legítimo, é eleito pela Conferência Episcopal para representar a Conferência, mas mesmo assim há sempre este cuidado de estatutos e não só, para que todos os membros da Conferência, neste quadro representados pelos bispos diocesanos e seus auxiliares, aqueles que têm direito a voto, sejam ouvidos sobre estas questões. Que enquadramento tem também nestas análises que a Conferência Episcopal faz, manifestações que vemos e que acredito que todos considerem como legítimas, desta urgência da celebração da Eucaristia comunitária? Pois, são manifestações, como disse naquele ponto inicial que os bispos escreveram, é um sofrimento, é uma expectativa, é uma esperança de que retomemos com o mais breve possível as celebrações, no caso a Santa Missa, a Eucaristia celebrada juntos, em comunidade, fisicamente, não só unidos espiritualmente, como está a acontecer. Mas todos temos pressa, mas eu, se me permite, faço a analogia daquilo que o Papa Francisco disse para a Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa. Diz, pegando precisamente no texto da visitação de Maria, a sua prima Isabel, diz que ela foi apressadamente, e o Papa pôs um inciso, não ansiosamente. Portanto, temos pressa, mas sem esta ânsia, sem este nervosismo, que às vezes pode, não digo estragar, mas pode não ajudar a que este processo de luta contra a pandemia seja efetivo. Portanto, é preciso ter esse cuidado, pressa, todos nós temos, todos nós queremos já ardentemente que retomar as celebrações de modo físico, todos presentes na celebração, participando, mas tem esta ânsia e este nervosismo que pode ser contraproducente. A responsabilidade, de facto, aqui tem de ser a palavra de ordem, não é? Para estas decisões. Responsabilidade de solidária, todo este sentido de esperança, mas é a responsabilidade para que todos cuidemos deste aspecto tão essencial. As próximas indicações serão, então, da forma de celebrar os sacramentos, das formas de encontro, as formas de participação?
Sim, terão, antes da celebração da Eucaristia, todos os cuidados nos espaços, nas celebrações, das pessoas que estarão, também durante a celebração da Eucaristia e depois, no que refere à Eucaristia, mas depois haverá um conjunto de orientações, umas 10 ou 11, especificamente sobre os sacramentos e sobre outras formas, outros atos cultuais que temos na Igreja. Por exemplo, o último ponto já incide aqui nas procissões, um dos últimos pontos, procissões, festas, concentrações religiosas, acampamentos e outras atividades similares que são passíveis de forte propagação da epidemia, ficarão adiados para o próximo ano pastoral, enfim, quando for terminado. Depois há um conjunto de números que permite aqui sobre alguns sacramentos e também alguns sacramentais. Em linguagem, são celebrações que não são propriamente a celebração do sacramento. E não diz todos. Quando diz, por exemplo, no ponto 6, eu gostava de destacar isso. A celebração ou as celebrações dos sacramentos que implicam contato físico, como as unções, ficam para o próximo ano pastoral, mas, em alguns casos particulares, e até dá o exemplo do batismo, da ação dos doentes, podem ser realizados com as devidas cautelas. Eu penso que isso foi interpretado como todos os sacramentos, não é? Os sacramentos, está aqui dito, que implicam contato físico. Portanto, por exemplo, o matrimónio pode ser celebrado, já podia ser, na fase anterior. E aconteceram até alguns matrimónios, não é? Que temos conhecimento. Aconselha-se que sejam adiados para mais tarde, mas quem quiser celebrar pode celebrá-los, naturalmente, com as devidas cautelas e com o número de pessoas que está estipulado neste momento, salvo erro são 10 pessoas, não é? Penso eu. Portanto, é só para dizer que é preciso ler bem e o que está aí é o que é dito aí e não outra coisa que me foi dito. De facto, é uma nova circunstância que exige também, de facto, uma aprendizagem e daí que esperamos então essas novas indicações para concretizar novos passos de desconfinamento, a palavra também que é destes dias. Padre Manuel Barbosa, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Quando saírem as orientações, veremos. Cá estaremos também para as divulgar, porque de facto essa informação, sem dúvida nenhuma, que é preciosa. Muito obrigado. Muito obrigado. E mais logo, siga também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.